Beleza invejável. É a cantora do trio Los Angeles, Ana Mendes. E para completar a metade musical do nosso Tribunal da Mulher, a Nalva Aguiar. Beleza. Mas olha só. O reinado no nosso programa essa noite parece ser mesmo das cantoras. Não está faltando ninguém, não? Ah, não. Ah. Está faltando, em primeiro lugar, eu anunciar quem vai fazer a declaração de amor, não é isso? Que vai ser uma cantora. E vai ser uma cantora que é inseparável da outra cantora dessa maravilhosa do trio Los Angeles, que é a Tisha. É a Cleo! Boa noite, Cléo. Boa noite. Mas vocês são mesmo inseparáveis, hein? Pois é. Lá está a Ana no nosso Tribunal da Mulher para provar que além de cantar, ela também fala, também debate. É. E aqui está você para provar que além de cantar, você faz declaração de amor. Pois é. Vou fazer o possível, né? Vai fazer o possível? Vou. Ah, Eu tô tímida, sabia? você é tímida? Muito. Ah, não me queira convencer Verdade. disso. Para quem que vai ser a sua declaração de amor? Ah, pro homem da minha vida. Quem mais? Um homem que eu admiro muito, Márcio Mendes. É o Márcio? É. Márcio, vem cá. Vem cá. Se é declaração de amor, é aqui. Se é o homem da sua vida que está aí... Não, você não pode abraçar ela que abraça. A iniciativa é dela. Isso, Peraí. isso. Pronto. Agora você não pode se queixar, o Cléo, porque a sua fonte de inspiração está aí mesmo ao seu lado, diante dos seus olhos. É só começar. É só repetir aquelas palavras de todos os dias, não é, Omar? Então comece. Márcio, sabe que desde o momento que eu soube que eu teria que fazer uma declaração de amor pra você, que eu tô tão nervosa. Sabe que de repente, domingo a gente poderia jogar com essa raquete aqui, um jogo aí que eu não sei o nome. Tênis, jogar tênis. Tem um M de Márcio aqui, você viu? Tem um M de Márcio aqui no meio. Tô nervosa. Coco, meu Deus, lógico, Coco, vou contar uma história. Você lembra aquele dia que a gente tava em Recife fazendo um show e de repente você levou um coco na praia pra mim, tão gostoso? Continua essa declaração aí. Não interrompa a declaração. Um coco, você lembra? Lembro de tudo. Você brigou na praia por minha causa, lembra aquele moço que me paquerou e você deu uma bolacha na cara dele? Aí ele gosta muito. De repente, hoje mesmo a gente tá vendo aquelas fotos que a gente fez pelo sul do Brasil, 12 dias que a gente viajou e você me fotografou. Fotos que a gente não pode mostrar. Inteirinha, né? Pois é. Ele é muito atrevido, de repente pegou uma máquina e eu tava tomando banho e começou a me fotografar. Mas... Márcio, continuando nas fotos, lembra que num show não tinha camarim pra gente, aí de repente serviram comida no show e a gente tinha um lugarzinho pra esquentar, assim, tipo esse, aquela comida? Telêmaco Borba. Telêmaco Borba, isso aí. E foi muito gostoso, as fotos estão aí. Nossa! De repente, se você colocasse essa cartola hoje pra gente passear, seria tão romântica essa noite. Ai, minha mãe, tô bacana. Márcio, olha, nós fizemos cana, o Márcio realmente não gosta de cana, mas eu adoro chupar cana, o Márcio de fica muita cana pra mim. Não é verdade? Verdade. Verdade mesmo. Uma ferradura pra dar sorte pro nosso grande e longo amor. Ó. Sabe que eu te admiro muito, Pra né? terminar, Cléo. Márcio Peixe, lembra o signo da Ana, né? De repente, Márcio é Cléo do Los Angeles. E esse peixinho, eu gostaria que ele vivesse muitos anos. Ele é tão bonitinho. Ai, você quer casar comigo? Quero.
convenci. Posso fazer uma declaração de amor pra você, Cleo? Pode, Mongo. Você é uma pessoa linda como esse peixe que tá nadando na água. Ah, isso aí. Pronto, Cleo. Passou o nervosismo? Tô nervosa. Tá nervoso? Passou o nervosismo? Obrigada. Que bom, Márcio. Hoje ela está nervosa. Agora tem que me levar pra passear, agora. Vai, cinema. vai no cinema, assistir o quê? João Travolta. Muito obrigado, Cleo. Obrigada Márcio, a pela você. colaboração, viu? Você foi fonte de inspiração para ela. Ô, Jota, o ano tá acabando, a gente queria assim um ano bonito porque da moda a gente partiu pra música e a dimensão do trabalho aumentou depois que a gente começou a participar do seu programa. Muito obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. A gente tá aqui, gente, como artista brasileiro, a gente tá aprendendo o trabalho e espero que em 84 você continue dando força pra nós, pra todos nós artistas, né, Jussara? Se Deus quiser. Françoise, Nova Guiar e a minha amiga Sônia Santos, que daqui a pouco tá aí. Sem vocês. Muito obrigado. Ela me deu um beijo, hein, Márcio? Não tem problema, o beijo é a coisa mais linda do mundo, gente. Beijo é amor. Amor é a coisa mais Felicidade, linda. muito obrigado. Tchau, gente, obrigado. Olha aí, o casalzinho sai daqui devidamente declarado o amor, não é isso? E a surpresa que eu tinha reservada, o Márcio já desvendou em parte, mas vai chegar aí a estrela maior. Mesbla, o melhor preço desse... Assim, quantas e quantas vezes eu a admirei de longe, vendo-a brilhar em outros firmamentos e outros programas, e eu dizia, a nossa noite há de chegar. E aí a cada semana, quando eu aqui constatava nas minhas fichas de programa e não encontrava o seu nome, dizia, puxa, não foi dessa vez. Mas, dia após dia, noite após noite, depois de uma admiração que vem se estendendo através de tantos meses, aconteceu o milagre. Hoje ela vai brilhar no firmamento do palco de essas mulheres maravilhosas. A estrela maior, Sônia Santos. Brown Minipine 2, o líquido. Aborto, sim ou não? Eu pediria à doutora Florisa Verucci que, inicialmente, antes de mais nada, boa noite, doutora Florisa. Eu gostaria que a Florisa explicasse ao público telespectador não apenas a razão da sua presença aqui, mas da ausência da deputada pernambucana Cristina Tavares, que foi anunciado viria ao nosso programa. De fato, a deputada Cristina Tavares é autora de um projeto de lei que já está no Congresso. E ela tem sido uma grande colaboradora minha e da Silvia Pimentel em outro projeto, que é o projeto referente ao Estatuto Civil da Mulher Casada, o novo estatuto que vai ser votado, se Deus quiser, amanhã. E uma mão lava a outra, e eu colaboro com a Cristina na divulgação, no esclarecimento e no debate desse projeto que ela apresentou ao Congresso e que está tramitando normalmente, que é o projeto que altera a legislação sobre o aborto no Código Penal brasileiro. Permite ou permitirá, Então, porque eu passo a questão agora, é muito complicada. a senhora vai, me desculpe, o Congresso. A senhora Freire, Françoise Forton, Ana Mendes, Nalva Guiar. Vamos começar. Quem começa? Bom, boa noite, doutora Florisa. Boa noite. Me parece que, infelizmente, o Brasil está sendo o campeão em ser o maior nas desgraças, né? É uma pena isso. Maior na prática do aborto, maior na dívida externa. A gente precisa parar com isso, né? Não tá bom. A gente faz um trabalho, né? Se cada um fizer um trabalho em cada setor, quem sabe, como diz o Silvestre, um dia, né? Nós chegaremos lá. Agora, eu só digo o seguinte, infelizmente eu não conseguiria, eu, Jussara, pessoa, debater esse assunto só na base da razão. Que realmente me toca muito, eu acho que a qualquer mulher que é mãe ou pretende ser, eu realmente, vou ver se eu consigo equilibrar o emocional com o racional. Sabe? Porque realmente é muito difícil tentar ser só razão. De princípio, eu sou totalmente a favor da legalização. Mas eu tenho muito medo dessa legalização do aborto. Porque eu tenho a impressão que pode virar assim um meio de vida, pode virar assim uma coisa fácil, sabe?
Eu gostaria realmente de poder me inteirar mais profundamente no que realmente significa a legalização do aborto. Por exemplo, a senhora disse, em caso de ter certeza de que nascerá um monstro. O que é um monstro? Eu perguntaria, sabe? De repente, seria um pecado se dizer que uma criança excepcional é um monstro? Bom, eu vou começar a responder, eu sei que você tem mais coisas a dizer. Eu acho que realmente é quase impossível separar a emoção dentro do debate do aborto, porque trata-se realmente de vida, né? Vida futura ou não futura. Em termos médicos, eu não posso responder, né? Infelizmente, gostaria até de ter um conhecimento um pouco mais amplo. Mas nós temos conhecimento, por exemplo, que hoje a ciência é muito desenvolvida no diagnóstico precoce de determinadas situações. Inclusive, no caso da mulher grávida de poucas semanas, de 1 mês, 2 meses, já é possível fazer uma série de testes para chegar a conclusões, assim, muitas vezes muito sérias. O que é importante colocar é essa autonomia da consciência de cada um. E quando você diz que talvez se torne uma coisa fácil, conhecendo um pouco o que é hoje fácil no Brasil, eu diria que eu acho que vai ficar, não vai ser meio de vida, é meio de vida agora. Porque dentro de uma clandestinidade... Eu digo meio de vida da pessoa que quer praticar o aborto. Eu não acredito. Como mulher, eu e vocês, né? Aborto não é prazer, né? Aborto não é uma coisa agradável. É uma coisa altamente traumatizante, altamente dura. Eu acredito que poucas mulheres possam praticar o aborto de uma forma totalmente inconsciente. Mesmo uma mulher de pouco nível cultural, muito fechada, em meios muito restritos, eu acredito no instinto, eu acredito no ser humano. Então eu acho que esse temor de que a coisa fique muito fácil é o temor que a gente tem, né, dentro de nós mesmas, diante dessa interrupção de uma vida, de um projeto. Depois, veja bem, qual é a mulher que, podendo ter um filho, ou tendo um companheiro que a apoie, vai deixar de ter? Eu acho, e pelo que eu pude pesquisar, estudar um pouco, que a esmagadora maioria das mulheres que praticam o aborto, praticam sofrendo e praticam porque não tem outra saída. Quer dizer, ou é a mulher sozinha, que foi abandonada pelo companheiro, ou é a adolescente, isso também é um problema muito sério, que está aumentando muito a incidência de gravidez e aborto nas adolescentes, não só no Brasil, né, mas no Brasil também. E o caso da adolescente muito desamparada, muito imatura, o namorado fica arrepiado, preocupado, angustiado e vai embora, né? E aí o problema é resolvido, às vezes ela sozinha, com uma amiga, outras vezes com a própria família, mas geralmente com muito medo, com muita angústia. Então eu acho que, quando eu falo em legalização, quando se fala em legalização, eu às vezes protesto. Acho que é uma coisa imprópria chamar de legalização. Parece que a gente está querendo tirar totalmente. Aliás, eu não quero tirar totalmente do Código Penal o aborto, mas eu sei que há correntes de movimentos, de mulheres e tal, que pretendem uma coisa bem radical. Simplesmente revogar do Código Penal o artigo que fala a respeito. Então aí seria realmente uma legalização, uma total liberalização. Jota, permita-me só me alongar um pouquinho mais. A doutora chegou num ponto que eu gostaria. Existe uma parte radical de mulheres que acham que a mulher é dona do seu corpo, portanto, tem o livre-arbítrio para fazer dele o que quiser. Mas vocês devem ter conhecimento de que recentemente nos Estados Unidos existem uns recipientes próprios de congelamento de espermatozoides de genes doadores, que ficam à espera de mulheres com QIs altíssimos, preparados para receberem este espermatozoide, que vão fecundar com o seu óvulo e vão nascer um outro gene. Então eu pergunto o seguinte, essas pessoas radicais que acreditam que a mulher é dona do seu corpo, são exatamente contra esses cientistas que estão fazendo uma coisa que eu acho maravilhosa, que é praticamente, por um lado, provar que naquele tubo de ensaio já existe vida. Então, a partir do momento, nem que seja um dia que você tenha essa vida dentro de você, você já perde o direito de matar. Sabe? Porque para mim é matar. Bom, você disse no início que você se colocava favorável à legalização do aborto. E eu vejo também que dentro de você existe essa grande dúvida, não é só grande dentro de você, eu vejo que dentro de várias pessoas.
Quer dizer, aquela angústia de dizer que é matar. Tudo bem. Agora, o que eu queria, e que eu acho que talvez seja razoável no Brasil hoje, eu acho que essas discussões todas são muito boas, necessárias, e nós podemos continuar durante muito tempo. No entanto, existe uma realidade socioeconômica no Brasil hoje extremamente premente e urgente. E que ela talvez seja superada dentro de alguns anos. Eu e nós todos acredito que façamos absoluta fé em que realmente essa situação melhore, que nós passemos a ser um país desenvolvido, que nós ainda não saímos do nosso... Como a lei do divórcio demorou tantos anos... Bom, esse é outro aspecto também, né, que até eu estava comentando aqui no intervalo, que a lei do divórcio causou um fuzuê nesse país durante 26 anos, parecia que todo mundo ia atropelar as varas de família com pedido de divórcio. O que aconteceu foi um anticlímax absoluto. Ninguém se divorcia no Brasil. O brasileiro já descobriu outras fórmulas, que não precisa do divórcio. Agora, o divórcio é uma coisa mais leve, vamos dizer assim. O problema do aborto é realmente mais grave, é um problema mais profundo, mais difícil. Agora, eu conheço alguma coisa do que tem acontecido nos países que alteraram a legislação, ampliando o campo de incidência, e o aborto tem diminuído em número. Tem diminuído em número e tem diminuído barbaramente as incidências de doenças, de mortes, etc. Então, pelo menos um benefício é obtido com essa mudança. Um benefício de ordem social e humana também. Porque a mãe está viva, né? Ela tem direito a viver. Quer dizer, se, como as nossas nordestinas ingerem venenos bárbaros através das ervas, elas se matam, elas não querem se matar, elas acabam morrendo. Né? Ou então lesam o feto, não conseguem matar o feto, ele acaba nascendo, né, lesado. Então, tudo isso nós precisamos pensar de uma forma assim, que hoje atenda uma média necessária nesse país. E desejando ardentemente que isto acabe. Agora, por outro lado, eu também tenho depoimentos de outras pessoas, de outros pesquisadores, e a gente sabe um pouquinho, né, porque a gente anda lendo um pouquinho de história, que o aborto sempre existiu, né, em todas as civilizações. E será que ele vai deixar de existir? Talvez não. Talvez ele diminua bastante, porque na medida em que nós melhorarmos o nosso nível de informação, melhorarmos a disponibilidade dos contraceptivos aos casais, às mulheres, aos adolescentes, a quem quer que seja, tanto ao homem como para a mulher, faça com que esses contraceptivos sejam gratuitos ou baratos, ou acessíveis. Nós já estaremos lutando também contra o aborto, embora possamos ter uma lei que facilite o aborto para quem precise. Quer dizer, talvez no fundo haja um encontro, né, entre essas duas formas, e que, então, nós não tenhamos mais no Brasil essa tragédia da alta mortalidade de mulheres que praticam o aborto na clandestinidade, que é onde o pessoal ganha dinheiro, né? Vamos seguir, François. Floriza, boa noite. Floriza, nós conversamos pouco e, enfim, eu me mostrei até bastante a favor. Mas eu também tenho dúvidas, talvez tantas quanto Jussara. E uma coisa que me preocupa muito é essa coisa do comércio, que já existe hoje, todo mundo sabe. E uma coisa que eu queria perguntar, por exemplo, o INPS já entrando nessa legalização, como é que seria feito o controle dessas mulheres que iriam fazer o aborto? Qual a triagem que seria feita? Porque me preocupa muito essa coisa do jeitinho brasileiro, sabe? De repente, se você tem uma condição social alta, por exemplo, mas se você é menor de idade, ou se você tem problemas para ter esse filho, porque a família, ou porque o namorado, enfim, coisas que todo mundo sabe. Aí, de repente, fica, não, mas se eu for NPS, eu conheço alguém que pode me quebrar o galho e que, de repente, eu posso fazer o aborto. Isso me preocupa muito, porque ela tem condição social, ela tem saúde, essa criança é perfeita, enfim, por que não nascer? Bom, o que eu sei é que atualmente no Brasil, da classe média para cima, a prática do aborto é bastante numerosa e sem problemas, porque na verdade a pessoa que tem recurso econômico e relações sociais, ela é bem tratada, ela vai sempre descobrir um médico simpático que lhe faça o aborto por um bom preço, que ela pode pagar, e isso acontece muito mais do que a gente imagina. E, inclusive, as pesquisas mostraram que a maior parte desses abortos são praticados por mulheres casadas, portanto pelo casal. Quer dizer, mulheres que já têm outros filhos e que buscam o aborto com segurança, porque elas são bem tratadas, elas voltam para casa muito bem de saúde, depois o dia que elas resolverem ter um filho elas vão ter, não acontece nada com elas.
O problema está na classe mais desfavorecida. Aí entra o INAMPS. É claro que, como você disse, pode haver aquele que quer aproveitar uma situação. Mas eu não sei se isso é, sabe, se isso é muito importante diante do problema tão complexo que é o aborto. Pode acontecer, evidentemente, uma pessoa... Mas, na verdade, não vai ser só o INAMPS que vai ter a autorização para praticar. Aí qualquer médico pode praticar dentro das regras estabelecidas por essa lei. É uma lei que tem limites. Então, deveria passar por essa equipe de advogado, assistente social e médico. Ela exporia a sua vontade, falaria das razões que a levaram a procurar. Ela receberia as informações dessa equipe, da legislação, da parte médica, da parte psicológica, até das indicações para a adoção, que também é uma realidade que a gente não pode negar. Então, se a mãe quer ter aquele filho, mas não pode criar, ela pode optar por tê-lo e dá-lo em adoção, oficialmente, legalmente e tudo mais. O INAMPS é o outro departamento, né, Françoise? Porque estamos numa crise bárbara em todos os sentidos. Muitas pessoas alegam, mas como vai sobrecarregar o INAMPS agora com essa quantidade, esses 3 milhões de abortos por ano que existem no Brasil? Esse é um outro problema. É um problema que o INAMPS vai ter que resolver. Mas o INAMPS não resolve nenhum problema de doenças comuns? É isso que eu queria colocar. Vai. Ana Mendes, por favor. Antes de tudo, boa noite, Teresa. Eu não entendi algo. De repente você falou assim que o aborto não é uma espécie de anticoncepcional, mas ao mesmo tempo você falou em doenças, você falou que depois do caso do aborto seria assim um anticoncepcional, se vocês assim batalhariam para isso. Então por que vocês não invertem? Por que vocês não mostram para o Nordeste o caso da doença? Por que vocês não dão assim, no caso, brigam com o governo, lutem para ser uma coisa assim livre para as pessoas e abram escolas, algo que eles entendam mais esclarecidos de repente. Eu não estou entendendo, eles estão colocando de repente a carroça na frente dos burros para mim. Não, eu acho que as coisas são concomitantes. Um projeto que trate do aborto não quer dizer que não se trate da planificação familiar. Aliás, no Brasil está se discutindo muito isso, né? As várias formas de planificação, se é feito através do programa governamental, se é feito através de entidades particulares, os grupos que não concordam com o planejamento que vem do governo, porque acham que é uma coisa imposta. Enfim, é um debate que também está em aberto, muito rico, muito importante. Agora, eu e as mulheres que estão trabalhando nessa área, eu posso falar por mim e por elas, absolutamente não está separado um problema do outro. Quer dizer, uma vez que mude a legislação do aborto, tudo bem, mas isso não quer dizer que não se trabalhe junto com a necessidade da planificação, com a necessidade da divulgação dos anticoncepcionais, com a disponibilidade dos anticoncepcionais. Porque o aborto não é um anticoncepcional. O único país do mundo que consideram o aborto como anticoncepcional qualquer, isto é, vai engravidando e vai abortando à vontade, é a China e o Japão. Porque tem problemas populacionais absolutamente loucos. Então, a China tem 1 bilhão de chinesinhos e o Japão não tem terra. Então, aí há o problema do país, é o problema nacional. E no Brasil não é certo, assim, ser livre, mesmo que não tenha mais um espaço. Mas aí não é questão de vida. Mas aí não é questão de certo ou errado. Aí é uma questão de política de determinados países, que eu não estou aqui numa posição de julgar esses países. Eu gostaria de, no Brasil, descobrir uma forma adequada para nós. Mas aí que tá, porque o Brasil, no sentido de população, está indo daqui a pouco como a China. São Paulo, por exemplo. Mas aqui é a grande concentração. Amanhã ou depois virar a China. Aqui, mas é a grande concentração urbana, o resto do Brasil está vazio. Então, sabe? Vamos adiante. Não, Aguiar, por favor. Boa noite. É o seguinte, o que eu ia falar, a Ana já falou, mas em todo caso eu vou seguir com a pergunta. Eu sou uma cantora que trabalha muito no interior, sabe? Mexo muito com o povo de roça, pessoal que não tem assim uma certa cultura, certo? Moro inclusive no interior. Então eu acho que deveria fazer uma promoção maior, sei lá, sabe? Falar com essas pessoas, as mulheres da sociedade que se prontificam tanto para ajudar, não é? Porque eu conheço mulheres que nunca ouviu falar num DIU, que nunca ouviu falar numa pílula anticoncepcional. Então eu acho que se as pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de trabalho, deveriam fazer primeiro esse tipo de trabalho, de mostrar,
como é que a gente pode fazer uma planificação familiar? Porque eu sou, e quero dizer de público, totalmente, radicalmente contra o aborto. Eu fui mãe solteira. Eu tenho um filho de 15 anos que é a razão da minha vida. Eu jamais teria coragem de tirar uma vida de mim. Eu nunca, e eu era menina, e eu tinha 16 anos quando eu tive meu filho. Então eu acho que é impossível esse tipo de coisa para um país como o Brasil. Sabe, um país de 500 anos, nós estamos começando, então nós já vamos começar a fazer a cabeça dessas pessoas, sabe, sei lá, mata o romantismo, a coisa bonita que o brasileiro tem. Você vai ao Rio de Janeiro, você vai naquelas favelas, você vê mulheres com 7, 8 filhos, felizes da vida, elas dividem o pão com eles. Eu acho que a gente deveria fazer uma planificação, um modo de ajudar essas pessoas. E não jogar um aborto numa família brasileira, uma família católica, sabe? Uma família com uma formação religiosa maravilhosa. Eu acho Nalva, quem tem essa formação, quem tem essa convicção, não jamais praticará um aborto. O que acontece, facilitar demais. Mas acontece que ele já está tão facilitado nesse país, a ponto de existir 3 milhões de abortos por ano, Nalva. Você não acha que vai abrir Então, um monte de casinha de verdura e você está assim, que faz ser aborto? Não, absolutamente. Pelo contrário, eu acho que você vai abrir o cenário, vai mostrar o que está por trás. Mas não mostraram a pílula ainda? Não, eu concordo com você. Nessa parte da planificação e do anticoncepcional, estou totalmente de acordo, já fiz essa referência, que deve vir junto, que a educação, a informação, os meios de divulgação, a escola, o jornal, a comunidade, o clube de mães, o movimento de mulheres, tudo é absolutamente utilizável e bem utilizável nesse sentido, da educação. Quer dizer, educação no sentido de realmente formar as cabeças no bom sentido. Isso é absolutamente pacífico, uma questão pacífica. Agora, essa ilusão, quando se fala em aborto, dá aquela ilusão de que uma modificação na lei vai fazer a coisa multiplicar, como você está sentindo em você. E eu tenho certeza que será o contrário, porque nos países em que houve essa alteração, diminuiu profundamente o número de abortos. E diminuiu o número da mortalidade. Diminuiu o risco das mulheres. Quantos são esses países, hein, doutora? Olha, os mais recentes são a França e a Itália, né? Que a gente cita sempre porque são países latinos de formação católica e que tem uma legislação muito parecida com essa do projeto da Cristina Tavares e que, é claro, não impede que nem na França nem na Itália não tenham aqueles que ainda querem reverter a lei, né? Devem se lembrar que há pouco tempo houve um plebiscito na Itália, no sentido de fazer reverter a lei e não conseguiram. Realmente o plebiscito foi negativo nesse sentido e confirmou-se que aquela lei é melhor do que a situação anterior. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos até pouco tempo o aborto era proibido. E atualmente o aborto não é que ele é liberado, eu quero muito enfatizar isso. Não há liberalização, não há legalização. O que existe é uma lei mais adequada à nossa realidade. Porque se com a proibição toda, com o rigor da lei, que dá até 10 anos de cadeia, você tem 3 milhões de abortos por ano no Brasil, sabe o que é 3 milhões? Não é? Então, dentro da sua ideia, esses 3 milhões podiam ter nascido, não seria muito mal, porque cabe. Existe nessa linha cabe. Fizeram fortuna com o aborto. E continuam a fazer. Mas e você acha que com essa lei, com essa legalização, vai acabar isso? Nalva, eu acredito que aquilo que é possível, que todos podem praticar, todos os médicos, eu acredito que até a questão de mercado, o preço vai baixar, porque vai haver concorrência. Por enquanto há poucos que fazem. É isso que eu tenho medo de a gente fazer no vida comércio. Não tem. Não, isso aí eu acho que não acredito, porque eu acho que o comércio existe hoje, a clandestinidade, a mancomunação de grupos, até de autoridades, né? Em relação às clínicas clandestinas, as curiosas todas. Eu acho que isso é muito mais grave do que uma coisa organizada, que passe por uma equipe que vai esclarecer. Hoje, a moça ou a mulher que quer um aborto, ela entra em angústia, ela conversa com a vizinha, ela arruma uma informação muito ruim, ela acaba caindo na mão de quem a prejudica, financeiramente e fisicamente. Quer dizer, a hora que tiver o INPS ou o seu médico puder praticar, e ela necessariamente não vai fazer isso livre, vai chegar lá e dizer, tá bom, eu quero agora. Não, ela vai passar por um processo de triagem, né, que a Françoise fez a referência,
que seria feito através de uma equipe multidisciplinar, advogado, médico e assistente social, que poderiam até dissuadir essa mulher de fazer, porque ela vai passar por uma equipe digna profissionalmente falando e que vai poder dissuadi-la, porque eles não têm um interesse financeiro em fazer o aborto. Aposto que hoje, se a mulher for procurar uma curiosa, um médico, ou seja lá o que for, é evidente, se ele tem um interesse comercial, ele vai fazer, ele quer faturar. Doutora Floriza, eu vou agradecer muito a sua presença no programa. Assunto extremamente controvertido para longos debates que, infelizmente, a disponibilidade de tempo tão pequena em nosso programa não permite alongar. Lamento Eu agradeço profundamente essa oportunidade, pretendo continuar o debate na medida do possível e queria apenas chamar a atenção para amanhã nós ficarmos alertas com os noticiários e com a televisão para sabermos sobre a votação no novo Código Civil que terá início. E que eu gostaria até de depois pedir assim, um espacinho para aqui nesse programa para contar o que vai acontecer com os maridos. E por que não? Felicidades, doutor. Passe bem, muito obrigado. Com uma satisfação muito grande. Tá vendo aí, a carne tá cara, vamos fazer boicote à carne. Mas por que logo o boicote da imprensa contra você, Juca Chaves maravilhoso? Me explica isso, não deu para entender. Não é um boicote da imprensa. Eu acho que eu nunca sofri um boicote de toda uma imprensa. Como na imprensa, assim como na política, como na música, existe o lado bom, existe o lado mal. Eu fui muito boicotado por algumas partes do meio das comunicações, que eu mesmo brigava com eles por considerar que era errada. Do mesmo jeito que eles tinham direito de dizer coisas, eles também tinham direito de ouvir, mas não estavam acostumados a isso. Então, quando eles sentiram pela primeira vez em sua história que alguém enfrentava eles, naturalmente eles deram um boicote. Isso nasceu por outros setores. Muitos me boicotavam porque eu não dava ingressos para assistir espetáculo. Outros boicotavam porque eu não dizia aquilo que eles gostariam que se dissesse. Então nasceu, mas graças a esse boicote realmente que criou-se um mito, que criou-se assim, essa vontade de vir. É como assim o sexo, quando se você abrisse inteiro, ele perderia a beleza. Esse boicote ao sexo também se deve ao boicote da carreira de um artista, é muito bom. Vamos adiante. Vai, François. Juca, a gente sabe que você tem problemas com censura. E atualmente, inclusive, você está com problemas com censura, inclusive com música censurada e tudo mais. Como é que você transa isso? Como é que você diz tudo que você quer dizer e não pode? Muita gente me pergunta realmente se a abertura me ajudou para alguma coisa. Eu digo sempre, eu nunca precisei de abertura para ser aberto. Eu sempre dizia as coisas, driblando. Não nas entrelinhas, porque eu não escrevo, eu canto, então nas entrepautas, né? Mas eu procurei sempre cantar as coisas driblando, porque se a gente não dribla, não tem graça. Eu acho que a censura é como um bom zagueiro, mas se o atacante for melhor, ele marca o gol. E o importante é que haja isso, que haja esse muro para você pular por cima, porque senão a coisa também não tem graça. Aumenta a criatividade? Eu acho que sim. Ana, vamos. Ô, Juca, de repente, como sua fã número 1, estou com um problema seríssimo. Gostaria que você resolvesse junto comigo. Qual seria, na sua opinião, a solução para a crise brasileira? Eu não sei, eu não sou um político, eu estou do lado de lá, eu sou do povo. Que entre o povo e o político existe o terno de tergal, existe aquela mão molhada, úmida das pessoas que prometem e não cumprem, existe a falta de patriotismo. Eu acho que se tivesse um pouquinho de patriotismo, muitas coisas acabariam. Eu era menino, eu me lembro, eu ouvi o discurso do tempo de Dutra que dizia: eu vou acabar com a miséria, vou dar escolas. E não há escola e a miséria continua. Eu acho que o problema fundamental de um país, eu digo isso muito, tão importante quanto a fome, é a educação. A educação é a base de tudo. Se nós tivéssemos mandado, junto com esse donativo ao norte, com cada donativo um professor, nós não teríamos só sanado rapidamente essa fome, mas estaríamos sanando para o futuro essa fome. Acho que o professor é a figura mais importante de um país. E, no entanto, não se faz dele uma figura importante. Essa crise toda já é gerada de muito tempo por um processo de falta de esclarecimento do público, falta de educação. E também das besteiras econômicas que fazem. Aí já não é a culpa, não é do povo, é de quem faz. Sabe que lembra tudo isso, essa economia que o povo está fazendo? O pai bêbado que pega o cofrinho do filho e gasta a finança do filho.
Concordo com você plenamente. Obrigada. Nalva? Juca, meu amigo que eu adoro, de tantos anos. Gosto muito de você sabe disso. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou falar do nosso lado musical. Eu ouvi outro dia você falando que você montou uma gravadora, que você está gravando um selo seu, tá? Eu sei do problema do artista brasileiro atualmente, muitos artistas de grande valor, sem gravadora, sem condição, sem opção de trabalho. Você montou essa gravadora porque você não tinha onde gravar ou porque você era uma opção para você conseguir ganhar seu dinheiro sem que os outros te passassem a mão, como passam a mão em todo mundo, né? Nos nossos discos nós não temos como controle, como se vendeu, se não vendeu, isso não existe, você sabe disso. Eu queria que você me respondesse. Você vê que não é só nos ônibus que se passa a mão, né? É. Na música popular, principalmente. Quando eu fiz o meu selo, a Sdruvis Records, que é a primeira... Como é que é o nome do selo? Sdruvis Records. É a primeira gravadora socialista, o patrão rouba o empregado e vice-versa. E eu sou o patrão e sou o empregado da gravadora. Quando eu fiz esse selo, na verdade, eu fiz por esses dois motivos que você citou. Um, porque eu estava cansado de ser roubado. E o segundo, porque também ninguém mais queria gravar comigo por eu ter dito isso. Então, quando eu numerei o disco ano passado, foi o primeiro disco numerado, ano retrasado, dizendo que a única maneira de se controlar é numerando o disco, eu recebi realmente um boicote muito forte. Tanto que minhas músicas não foram tocadas em nenhuma rádio FM do Brasil. A ordem da Associação dos Produtores de Discos. Então eu resolvi fazer o meu próprio disco e lançar em banca de jornal. Inclusive essa semana sai novamente nas bancas e nas lojas. Aliás, os FM, sem te cortar, o brasileiro é o único, acho que é o único povo do mundo que não tem opção para ouvir a música que ele quer. Ele ouve aquilo que eles querem tocar. Sim, porque ultimamente mudou muito a nossa moda, a nossa vida, a nossa filosofia está sendo hoje, virou modismo, é lançado praticamente pela televisão e pelo rádio. Isso é muito ruim, porque antigamente cada rádio tinha o seu disc-jockey e tocava a sua música. Hoje não, são 5 ou 6 programadores em todo o Brasil, eles gostam de determinada coisa, então eles ditam a moda. Então você vai no norte do Brasil e no sul do Brasil, estão todos falando igual. Está se perdendo a coisa mais importante de um país, que é o regionalismo. Então, a Iarinha faz muita ginástica, então nós rodamos muito o Brasil. Nós tivemos agora em Recife, um calor danado, todo mundo fazendo ginástica com uma roupa de lã, porque na novela das 8, a artista estava com uma roupa de lã, no sul. Quer dizer, é uma tentativa de imitação geral, assim na nossa música. Hoje os programadores tocam a mesma música para o norte e para o sul, quando na verdade o pernambucano pensa diferente, o baiano pensa diferente, o gaúcho pensa diferente. No entanto, todos estão pensando igual, isso é muito ruim. Pena que... A sua gravadora, Juca, vai ser só para você ou você vai aceitar outros Não, é um artistas? selo, é uma brincadeira, eu fiz mesmo só para mim. Só para porque, você? não, porque se eu tivesse um contratado, pela tradição das gravadoras, eu teria que roubá-lo. E é muito chato isso. Juca Chaves, sai da roda agora para cantar, que ele não cantou quando chegou. Sai da roda, Juca. Sua capacidade intelectual, moral, social, ele passa a ser considerado um incapaz. Incapaz para o trabalho, para opinar, para decidir e até mesmo para o amor. O que será que as pessoas que atingem a terceira idade pensam sobre o amor, sobre o sexo? Isso é que nós vamos saber agora, conversando com os nossos convidados desta noite, para debater o sexo na terceira idade. Por favor, eu chamo ao palco João Freitas Miranda, André Folco, Miquelino Abate, José Venâncio Darco,
e Benedito Bento da Silva. Oferece mais qualidade por um preço justo. Eu quero um pronunciamento agora do Tribunal da Mulher. Pode começar por você, o Jussara, ou indiferentemente pela Nova Zramino, a ordem dos fatores não altera o produto. Cada uma de vocês vai ter que dizer qual a importância do sexo na terceira idade. Bom, eu acho que na sociedade machista, o homem é considerado viril pela quantidade de relações que ele mantém. Já que é um pronunciamento e não uma pergunta, eu gostaria de afirmar, e talvez até ter o consentimento de vocês para isso, eu diria o seguinte, que o homem deveria ser considerado viril pela qualidade de relações que ele mantém e não pela quantidade. E vocês, com mais idade, devem estar muito, mas muito bem preparados para dizer que são muito mais carinhosos, têm muito mais experiência nesse sentido. Né? A qualidade eu acho que vale mais que a quantidade. O que vocês acham? Eu acho que a qualidade é mais interessante. O bom da festa é a preparação, né? Preparação. Ah? Certo. Vamos adiante, vamos falar. Eu queria dizer que nós estamos diante da fórmula do melhor viver, né? Eu acho a coisa mais importante do mundo é o amor, é também o sexo, enfim, uma coisa muito ligada à outra, e que se todos nós conseguíssemos chegar à terceira idade com essa juventude, com este vigor, com essa cabeça e, puxa, com esta saúde, por favor, me dá a receita, eu quero também. Ana. Oi. Sabe, antigamente, na idade que os senhores eram mais jovens, a mulher era mais fechada. Hoje em dia, talvez por ela estar mais aberta, eis uma pergunta que eu gostaria de fazê-los. O homem, acho que não está dando tanta importância para isso. Qual a coisa mais excitante numa mulher hoje em dia? E quem vai falar? Eu falo. Vai, João. Vai, João. Olha, o homem sem mulher não vale nada. Tem um amor, uma mulher, entendeu? E a mulher também com a companhia de um homem é mais bonito ainda. É a maior alegria do mundo. Os dois se estimam bastante e bastante felicidade, alegres todos os dois, contentes, paz e amor na vida. É isso aí. André, o que é mais importante na mulher? É essa a pergunta, né? Não, o que é mais excitante, mais né? excitante na mulher. O mais principal na mulher, ela preparar aquele belo caviar quando a gente chega em casa. Caviar? Ficar a vida. O homem não está com muita prosa, não. Porque o alicerce do homem é a alimentação em primeiro lugar. Fala no microfone, André. Casa sem alicerce não é casa. E homem sem caviar não é homem. E o homem precisa do caviar para ter a alegria, para ter um sustento e para continuar a vida. Amando a sua esposa. Mas aí, Jota, discorda de repente, porque qual a coisa mais excitante numa mulher? Ele está falando que é o prazer dele, de repente. Não, mas eu não quero respondendo a ele. Eu quero saber, numa mulher, dos 5, qual que é a mais excitante numa mulher? Você diria o amor? Pode ser. Qual que o senhor acha? Eu acho que tudo na mulher, porque apagando a luz, vive-se melhor. Nalva, sua pergunta, por favor. Então é o seguinte. Eu acho que os homens, antigamente, não que eles fossem mais viris, né, mais homens, mas eu acho que ele era assim mais romântico, sabe? Mandava flores, bilhetinhos de amor. As mulheres também, hein, Nalva? Não. As mulheres continuam amando maravilhosas. Eu acho que o homem deixou a mulher um pouco de lado, assim, sabe? E sei lá, eu acho que, por exemplo, eles poderiam me responder isso, Jota. O meu avô, com 80 anos, era viril, eu tenho certeza disso, porque ele frequentava no interior casas não familiares. Hoje eu conheço jovens... Com 80 anos, o seu avô dava as voltinhas. Só, na maior.
Apanhava e tudo da minha avó. Vocês dão as suas voltinhas, não? Não ou não dão? Eles vão apanhar De em vez em casa. quando a gente dá, né? Eu acho que quem dá voltinha é o peru, não é? Porque o homem, ele vai direto no lugar certo. Ô, Jota, pelo amor de Deus. Com essa não há mais papo, não. Nós vamos fazer uma homenagem a todos os representantes da terceira idade, da segunda, da quarta, da primeira, porque o Genival Lacerda vem aí. Móveis Brasil, TV a cores a partir de... Um abraço do povo de Uberlândia que te ama tanto. Muito obrigado. Ana Mendes, a você também, Jota, muito foi um obrigado. prazer estar com você. Muito obrigada. Não só você, e como todos os brasileiros que nos prestigiam muito os nossos shows. Obrigada. Você e da história também. François Couton, como é que vai a sua peça? Tá bem? Tá ótimo, nós estamos no Teatro Procópio Ferreira, todo fim de semana, com a peça 1, 2, 3, quem quiser conte outra vez, é pra musical criancinha, né? infantil, infanto-juvenil, dá pra Então, adulto estou também, lá. numa boa. E eu queria convidar vocês, a vocês todos, ao público e a todos os meus amigos. Muito obrigada pela oportunidade, Jota. Eu que agradeço. Um abraço. Jussara Freire, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada, Jota. Meu boa noite a todos vocês e a todo esse Brasil. E para vocês, mulheres maravilhosas, que pena, é hora da despedida. Boa noite, até...